O que é que eu selecionei, depois da minha experiência como presidente da Comissão de Segurança Pública, Combate ao Crime Organizado, ministro da Defesa e ministro da Segurança Pública, como as 5 principais questões a serem enfrentadas na área de segurança pública. Começo dizendo o seguinte: a arquitetura do sistema de segurança pública. O que tem a dizer a respeito dele? Nós tivemos 7 constituições. A primeira, que vocês sabem, foi durante o Império, não é? A primeira delas, e a última foi em 1988. Pois bem, nessas 7 constituições, o governo central, seja ele do Império, seja ele da República, jamais teve atribuições, responsabilidades e competências constitucionais na área da segurança pública. Não existindo competências constitucionais por parte do governo federal, então, obviamente, também nós não temos um sistema nacional de segurança. Eu sei que alguns vão ficar um tanto perplexos com relação a isso, mas é a verdade. E, em segundo lugar, nós também não temos uma política nacional de segurança pública. Ah, que é isso, Jugman? Nós temos o plano A, o plano B, o plano C. Na verdade, nós temos inúmeros planos. Só que os planos são, digamos assim, de elaboração do ministro da vez, daquele que lá está. Se um ministro dura 3 anos, o plano dura 3 anos. Se dura 3 semanas, dura 3 semanas, porque é uma tradição, aliás, uma má tradição política brasileira, é que todo novo incumbente, né, aquele que chega para substituir o anterior, ele também faz o seu plano. Isso não é política. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o Brasil precisa, isso é uma questão democrática, mas também de eficiência e de eficácia, de cortar os liames que você tem entre aqueles que estão em funções de Estado e a política. Nada contra a política, tudo a favor da política, mas a verdade é que aquele, hoje senador, não estava fazendo nenhuma política de Estado, ele estava fazendo política eleitoral ali dentro. E existem outras formas e outras maneiras em que existe essa politização. Um outro aspecto que você tem que cuidar é exatamente do fortalecimento das corregedorias para reduzir muitas vezes o que acontece, não é? Embora a larga maioria não se envolva nisso, são os problemas disciplinares e em termos também de corrupção. E o terceiro dos pontos é que é preciso resgatar a autoestima das nossas polícias. E isso se faz, inclusive, através de melhores condições de vida, através de você ter uma formação nacional para os policiais e básica, porque existe um imenso diferencial de Estado para Estado, e eu paro por aqui. Mas não há esse debate no cotidiano da gente, principalmente nas escolas públicas e nas escolas privadas, o debate em defesa da vida, que a vida é sagrada, que ninguém pode estar, né? É uma coisa impressionante isso, né? Como se tira a vida de outras pessoas, como se está tirando a vida como se está matando uma barata, né? Como se está matando um inseto. Então, a gente precisa colocar na ordem do dia do Brasil essa questão da segurança pública e não de uma forma politizada, porque eu fico também dizendo sempre isso, foi motivo de um artigo meu no jornal o Globo, né? De que a esquerda, né, tem uma grande dificuldade de debater esse tema, né? De debater esse tema. E a gente precisa, esse tema não é da direita, não é do centro e não é da esquerda. É um debate de todos, esse debate de que a gente tenha um país menos violento, né? Um país com menos desigualdade, um país com mais proteção para seus jovens e para suas crianças. Nenhum programa de política de segurança se sustenta se não tiver esses 2 componentes fundamentais. O primeiro, da empregabilidade do jovem, né? Um jovem que esteja empregado, né, um jovem de periferia, dificilmente vai, né, participar de qualquer gangue ou pegar uma arma de fogo para cometer uma delinquência. E a segunda, e talvez a mais importante delas, investir na primeira infância. Medellín fez um programa há 16 anos atrás, chamado Programa Bom Começo, né, que hoje já atende praticamente 90% das crianças de 0 a 7 anos da periferia. E essa criança, lá do começo dos anos 2000 para cá, né, de Medellín, é o jovem de hoje, 18, 19, 20 anos de idade, né, que está na universidade e que não está participando de nenhum grupo armado, né, miliciano, nem narcotraficante, né, e nem tampouco indo para as ruas de Medellín fazer qualquer tipo de delinquência. Em termos de segurança pública, o Brasil é um barco à deriva. Observo que as notícias sobre a insegurança pública no Brasil, ano após ano, são sempre as mesmas. Como forma de compartilhar a experiência adquirida em 40 anos de serviço e estudos nesta área, elenco adiante 10 porquês de a segurança pública estar à deriva no país. Os crimes contra a vida têm uma taxa de impunidade da ordem de 92%,
E nos últimos 40 anos, o número de homicídios no Brasil cresceu 665%. Ocorre que hoje eu estou convencido de que a segurança pública deva ser tratada sob a ótica do conceito da ordem pública, conceito este cuja acepção se apresenta mais ampla e eficiente do que a tradicional interpretação dada à segurança pública. A ordem pública constitui-se, em linhas gerais, como uma garantia a ser ofertada aos cidadãos, cujo quadrilátero está baseado nos elementos da tranquilidade pública, da segurança pública, da salubridade pública e, por fim, da dignidade da pessoa humana, princípio fundante da República Brasileira. Nós vivemos de diagnóstico. A cada período muda uma peça do diagnóstico, se reforça alguma experiência a experiência mais nova que há nessa movimentação, eu acho que é a que o Murilo nos traz pela abordagem, embora bebendo na fonte de um país que tem 25% da população do Brasil, mas uma experiência importante e que permitiu que ele pudesse ter a experiência brasileira no seu município, lá no Recife, de maneira referenciada e uma criação de um polo de aprimoramento do tema naquele local. Mas a impressão que tenho é que a politização é um tema danoso, muito danoso. Você tem a politização dentro da estrutura e você tem a politização dentro do aparelho de representação, seja assembleias, câmaras, parlamento nacional, que é muito complicado. Nós vivenciamos uma experiência no Espírito Santo, que foi a greve da Polícia Militar, que foi um desatino. E aquele assunto acabou gerando, na autoridade do ex-governador Paulo Arthur, acabou gerando ações de reordenação dos critérios de promoções a partir de um certo nível na polícia. Esse sistema prisional, ele tem uma função de fazer a justiça, mas também de buscar a ressocialização do preso. Anotem os números aí. 92% dos apenados hoje no Brasil não tem nenhuma atividade educativa, aliás, nenhuma atividade laboral. Eles não aprendem, eles não se ensinam, não se dá profissão, nada absolutamente para eles. E 95% não tem nenhuma atividade educativa. Então, o fator ressocialização é um fracasso retumbante dentro do sistema prisional brasileiro. Mas tem mais. Quero lembrar também que esse sistema prisional, ele aproximadamente 55% é integrado por jovens, 55%. Quero também lembrar que esse sistema, se você soma os crimes de menor agressão, menor impacto, como, por exemplo, o roubo, o furto, a receptação, eles são responsáveis por aproximadamente 60% de todos aqueles, ou 63% de todos aqueles que estão lá dentro. Em troca, os que cometeram crimes contra a vida, ou seja, os homicidas, são 11%. Uma outra coisa que é definitiva em relação àquilo que representa o sistema prisional para a violência e insegurança no Brasil. Lá dentro existem 70 facções de base prisional. O que quer dizer isso, Moreira Franco? Quer dizer que 70 facções foram criadas dentro do sistema prisional e dentro do sistema prisional eles controlam tudo praticamente lá dentro. Eu estou me referindo aqui ao PCC, aos Amigos dos Amigos, ao Comando Vermelho, ao Terceiro Comando do Capital. Estou me referindo à Família do Norte, ao Sindicato do Crime, aos Defensores do Estado e tantos mais. E por que elas proliferam dentro do sistema prisional? Por uma razão muito simples. Porque esses que são equipamentos públicos, meu caro Lelo Coimbra, eles não protegem a vida de quem está lá dentro. Ou seja, são instituições estatais, instituições públicas, mas que não garantem a vida de quem lá está. E quem faz essa garantia são exatamente as facções criminosas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o sistema prisional brasileiro, meus caros, prestem bem atenção nisso que eu vou dizer, é o home office do crime organizado. É lá dentro que é recrutada a sua mão de obra que vai nos sequestrar, matar, assassinar, estuprar e assim por diante, e que vai também cometer roubos e outros crimes. Por quê? Aquele garoto que entrou lá dentro, que tinha uma pedra de crack, ou que tinha, por exemplo, uma trouxa de maconha, né, não tinha antecedentes criminais, não estava armado, tem família, porque sim, tem uma boa parcela deles que é esse o caso, né, ao entrar lá dentro, para sobreviver, ele tem que se filiar a uma dessas facções. E, ao se filiar a uma facção, esteja dentro ou esteja lá fora, você faz parte daquela facção.
E isso quer dizer que, quando eles vão para fora, eles obedecem às ordens do comando que está dentro do sistema prisional brasileiro. Então, há uma funcionalidade entre violência, criminalidade e o sistema prisional brasileiro, pelo qual todos nós pagamos.